Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Meus amados irmãos, irmãs, equipe de liturgia, querido irmão, querida irmã que nos acompanha ao vivo pela transmissão nas redes sociais, estamos celebrando hoje a missa na festa da Divina Misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de hoje começa dizendo que as portas do lugar estavam fechadas por medo dos judeus. Estava comentando antes da missa como que a palavra de Deus ela é atual. Porque esses dias de pandemia, nós estamos vivendo justamente essa verdade. As portas do lugar de oração estão fechadas por medo do vírus. E a festa da Divina Misericórdia vem nos lembrar
que, embora temos que ter precaução quanto a esse vírus, nós temos algo que a gente tem que ter mais preocupação, que é de ir para o inferno. Mais do que a preocupação com o coronavírus, nós estamos esquecendo, e de fato, nós estamos agora vítimas desta preocupação, desse medo, e parece que o ser humano tem esquecido da realidade da eternidade. Todos nós estamos apavorados, como lá naquela época em que Jesus reaparece de novo, ressuscitado e vivo. Parece que isso não basta para os discípulos, porque eles estão com medo dos judeus. E nós também, embora tenhamos esta preocupação e a necessidade de cuidar uns dos outros, mas esse medo não deve ser maior do que a nossa fé. Afinal de contas, o ressuscitado vive conosco. Afinal de contas, a nossa fé, ela existe justamente para ser usada nesses momentos. O cuidado é importante, mas e a nossa fé? E o medo de não ser levado para o céu? Onde os cristãos hoje, na festa da Divina Misericórdia, estão, na verdade, rogando a misericórdia de Deus? Só contra o coronavírus? Não. A gente precisa lembrar que a misericórdia, ela brota do coração de Jesus na intenção de nos salvar, de nos levar para o céu. O vírus é muito pequeno diante da realidade do céu e do inferno. Algumas pessoas me perguntaram, até gente do próprio clero: padre, mas o senhor saiu, o senhor foi lá com os pastores, está mexendo com cesta básica, com alimento. Um outro padre lá, o padre Alessandro, dando comida para os moradores de rua. Como que o senhor não tem medo? Eu tenho é fé. É isso que eu tenho, fé. Mas se o senhor ficar doente, todos nós devemos saber como cuidar. Todos nós devemos nos ater quanto aos cuidados das exigências das secretarias de saúde e da sanitária. Mas e a nossa fé? Porque agora o que o povo quer é uma igreja corajosa. O que é preciso e que demonstra a misericórdia do coração de Jesus é uma igreja agora corajosa. Uma igreja onde os pastores estão com o povo. Não dá para se esconder agora. Não dá para se anular. Cadê a nossa fé? A pergunta de muitas pessoas: padre, e a fé? A fé precisa ser mais forte. Por isso, nesse momento, o nosso medo não deve sobressair a nossa fé. Oxalá, quando as nossas igrejas reabrirem, as pessoas procurem, como eu disse na missa de quarta-feira, como pessoas que precisam tomar água e há muito tempo não encontram um poço de água. E que elas venham correndo, que elas venham depressa, porque todos aqueles que nos acompanham com certeza, e você que nos acompanha, eu sei que vocês vão respondendo aí, amém, amém, vocês estão com saudade da Eucaristia. E essa sede, ela é muito importante. A festa da Divina Misericórdia, ela instaura para nós a verdade do perdão dos pecados. Quando Jesus, então, ele chega no lugar da oração e as portas estão fechadas, como hoje,
As nossas igrejas estão fechadas. Jesus sopra o Espírito Santo e Tomé, no primeiro dia, não estava lá. Quer dizer que a vida em comunidade nos favorece. Quanto mais a gente não vive em comunidade, mais nós somos menos favorecidos com a graça de Deus. Porque é estando no meio dos 12 que Tomé vai ter a experiência do Cristo ressuscitado. Será que você, que nos acompanha agora, não está esfriando a sua fé? Ou talvez não está acostumando em ficar em casa também? Tem o outro lado da moeda. E Jesus, ele sopra o Espírito Santo e diz: a partir de hoje, vós podeis perdoar pecados. Os pecados que vocês perdoarem em meu nome serão perdoados. Os que não perdoardes não serão. E Jesus dá esse mandato justamente porque hoje Ele institui a sua misericórdia. Então o perdão dos pecados não é para nos livrar do coronavírus, é para nos livrar do inferno. A misericórdia de Deus é para fazer com que a gente lembre nesse tempo de coronavírus que existe algo pior do que o Covid-19, que é uma eternidade no inferno. E a gente vai esquecendo como que a gente está corpóreo, né? Esses dias, como que a gente está limitado fisicamente. Amedrontados. Por que amedrontados? Tanto assim. Porque estão querendo que a gente fique assim. O medo nos tranca. O medo nos prende. O medo exagerado nos faz esquecer que somos pessoas de fé. Um cachorrinho, por exemplo, dentro de casa. Um exemplo que eu vou dar. Um cachorrinho, ele só te obedece quando você impõe o que nele? Medo. Quando você altera a voz com um cachorro, ele te obedece. Talvez é isso que estejam fazendo conosco. Implantando um medo midiático. Repito, precisamos cuidar? Sim. Mas tem pessoas que não vão morrer de coronavírus. Vão morrer de medo. Tem pessoas que não vão morrer com esse vírus. Vão morrer de depressão. Vão morrer de ansiedade, de angústia. Pessoas já idosas que vão morrer de outras coisas. O medo mata. E é por isso que eu faço essa denúncia. Uma coisa é você pregar numa igreja, outra coisa é você pregar numa catedral. Quanto aos poderes políticos que estão nos impondo medo em favor de uma briga pessoal. E aí, a pergunta que não se cala: até quando vai ficar assim? O que é verdade nisso tudo? Aonde está a mentira nisso tudo? Os números são verdadeiros? Para nós que somos meros leigos diante desses poderosos, o que nos resta é colocar o dedo na chaga de Jesus. Quando Tomé não acredita, Jesus diz: coloca aqui o dedo no meu lado, para que a sua fé seja novamente restaurada em mim. Nós hoje, na festa da Divina Misericórdia, precisamos tocar a chaga de Jesus, para que a nossa fé seja maior do que o nosso medo. Que o Cristo misericordioso transforme a nossa vida a partir da experiência que a gente tem com Ele.
Porque o que parece é que toda a nossa bagagem espiritual foi jogada na lata do lixo com toda essa preocupação, com todo esse medo. E o que mais ainda me preocupa é que quanto mais as igrejas se fecham, mais distante o povo fica do sagrado. Quanto mais demorar a nossa volta à Eucaristia, mais brechas a gente dá para as forças do mal. Mais frios vamos ficando. Mais distantes dos relacionamentos vamos vivendo. E aonde nós iremos parar? Então, Senhor Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, como diz a canção, envia para nós a cura, um paliativo, um remédio que seja para conter esse vírus. Porque o que me parece também é que o que vão descobrindo, vão escondendo de nós. Às vezes eu chego até a pensar que as redes de televisão estão gostando que a gente fique muito em casa mesmo, para que a gente suba o ibope deles. Então que apareça uma cura rápida, um remédio urgente, para que as pessoas possam fazer com que a fé supere o medo. E você que está distante da Eucaristia, reze fervorosamente. Peça nessa missa da Divina Misericórdia que o Senhor tenha misericórdia dos nossos pecados primeiro, que nos salve para a eternidade e que nos livre dessa pandemia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, depois desta reflexão, desta homilia, ao mesmo tempo sermão também, vamos professar a nossa fé junto a uma igreja que se importa conosco. Creio em Deus Pai